Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que firmes e fortes no seu propósito, na dedicação, no estudo. Nós, meus queridos, vamos tratar de forma específica, a partir da nossa aula de hoje, dos crimes contra a pessoa. Então, nós vamos iniciar o estudo do direito penal a partir da parte especial e, a partir de hoje, já iniciando o estudo do crime mais importante, que tutela o direito fundamental mais importante que nós temos, que é o direito à vida. Então, a gente vai ter mais ou menos aí 5 blocos de aula, de 5 a 6 blocos de aula, de 30 a 40 minutos, para a gente ver o crime de homicídio, que já asseguro para vocês, embora nós tenhamos que ver de forma cautelosa esse crime, ele é, sem dúvidas, o crime que vai servir de base para todos os outros que nós vamos estudar aqui ao longo das aulas. Então, por isso, nós vamos ter, com relação a esse crime, uma atenção um pouco mais especial. Nós temos algumas questões importantes que vão servir de base não só para ele, mas também para todos os crimes, não só do Código Penal, mas também na legislação penal extravagante, ok? Então, na nossa aula de hoje, vamos começar o estudo do homicídio. Agora, gente, com relação ao homicídio, o bem jurídico tutelado é o direito à vida. Os crimes que cuidam de condutas dolosas contra a vida são crimes que possuem uma competência constitucional diferenciada. Então, a gente vai estudar que homicídio, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, infanticídio e aborto são crimes cuja competência para processo e julgamento é do Tribunal do Júri. Então, vejam vocês que nós temos aí, com relação a esses crimes iniciais que serão objeto do nosso estudo, justamente crimes cuja competência para processo e julgamento ela é estabelecida por um rito diferente, um procedimento especial, de modo que esse comando, ele emana da Constituição. Então, todos os crimes que são dolosos, cujo bem jurídico tutelado for a vida, é, sem dúvida, de competência para processo e julgamento do Tribunal do Júri. Portanto, o nosso crime do 121, de homicídio, ele tem uma competência diferenciada. Então, a competência é do Tribunal do Júri. Ou seja, quem vai processar e julgar serão os jurados, pessoas leigas, que vão participar do conselho de sentença. No procedimento dos crimes do júri, só para a gente entender um pouquinho, o juiz togado, um juiz concursado, ele vai conduzir os trabalhos, vai presidir o processo, até quando chega um determinado momento em que ele determina que aquele contexto, aqueles crimes em tese apurados, eles vão ser levados ao julgamento pelos jurados, tá? Então, quando ele toma essa decisão, que é uma decisão que se chama decisão de pronúncia, é certo, portanto, que esses crimes dolosos contra a vida serão processados e julgados pelo Conselho de Sentença. Agora, com relação ao crime de homicídio, já adentrando especificamente no nosso crime, gente, eu quero falar algumas coisas com vocês que, num primeiro momento, pode até parecer idiota, mas que vai fazer diferença daqui para frente, a partir do momento que vocês compreenderem o nível de importância disso que nós vamos estudar. Então, veja, para aqueles colegas que ainda não têm um contato direto com a parte especial do direito penal, ou para aqueles colegas que já estão avançados, nunca é demais relembrar, não é mesmo? Então, vejam vocês que dentro da estrutura de um tipo penal, de um crime propriamente dito, nós trabalhamos com o crime em sua essência, que é o que nós denominamos de crime sobre a forma simples, e trabalhamos também, pessoal,
com algumas circunstâncias que podem ou não existir no momento em que o crime é praticado. Então vejam vocês que muitas vezes nós temos ali descrito no artigo que se refere ao crime, no nosso caso 121, uma conduta inicial, o verbo do tipo. Então veja, no nosso crime, nós temos, né, matar alguém. Quem está com o código aí acompanhando. Logo embaixo dessa narrativa, nós temos pena, né? Reclusão, 6 a 20 anos. Vejam vocês, pessoal, qual é o nosso verbo do tipo do crime de homicídio? Matar. Esse é o nosso verbo. Veja que a essência, né? A essência, o que caracteriza o homicídio é justamente matar alguém. Agora, vejam vocês que muitas vezes esse matar alguém, ele é permeado de circunstâncias. Então, veja, matei alguém queimado, matei alguém asfixiado, matei uma pessoa maior de 60 anos, matei uma pessoa com 11 anos, matei uma pessoa mediante asfixia. Então, vejam vocês que todas essas circunstâncias que eu narrei, que estão agregadas ao verbo matar, elas nem sempre estão presentes no contexto que nós estamos analisando, concordam? Então, por exemplo, eu posso matar uma pessoa de várias formas. Qual é a essência do nosso crime? Matar alguém. Agora, se é esfaqueado, se é asfixiado, se é queimado, isso fica a critério daquele que pratica o verbo. Então, veja que essas narrativas, mediante emprego de veneno, fogo, asfixia, elas eventualmente podem ou não estar presentes no contexto do homicídio. Ou seja, essas circunstâncias, elas podem ou não se vincular no momento em que o verbo é praticado. Porque, vejam vocês, quando eu digo que algo é circunstancial, eu quero dizer o seguinte, que é algo que, eventualmente, circunstancialmente, pode ou não estar presente no contexto criminoso, concordam? Se é uma circunstância, matar queimado. Veja, se eu retiro matar queimado, a queimadura, o fogo, eu ainda tenho matar? Tenho. Eu ainda tenho a essência do nosso crime, que é o homicídio, visto que nós trabalhamos com matar alguém lá no caput do tipo penal incriminador. Então, vejam vocês que aqui no nosso caso, essa descrição aqui, matar alguém, muitas vezes em prova ela é chamada de caput, artigo 121 caput, ou homicídio simples. Justamente, pessoal, para indicar o quê? Para nos indicar que a prática do verbo não se revestiu de nenhuma maneira especializada. Você não se utilizou de nenhum meio especializado trazido dentro do próprio crime de homicídio. Então, quando eu digo para vocês assim, fulano praticou um homicídio simples, significa dizer que o verbo foi praticado em sua essencialidade e que nessa hipótese, nessa narrativa, não houve nenhuma circunstância vinculada à prática. Então, veja que o crime, a estrutura de um crime, ela geralmente não, ela obrigatoriamente, na descrição do caput, ela se preocupa, então vou colocar aqui, ela se preocupa em narrar a essência do crime. Isso aqui é o homicídio simples, também chamado artigo 121 caput. Ela se preocupa em narrar a essência do crime. E vejam vocês... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital, para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse
curso custa apenas 10 parcelas de R$ 30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo. Forte abraço. Tchau.